Há lugares que o tempo não apaga. São lares marcados por risadas, por orações simples e por abraços que curam. Lugares onde mesmo quando a tempestade sopra forte lá fora, há uma mesa posta, uma voz de fé e um amor que permanece. Família é mais do que laços de sangue. É um projeto de Deus, um refúgio sagrado onde Ele habita. Quando o mundo se torna incerto, é dentro de casa que Deus nos ensina o que realmente importa. A paciência que constrói, o perdão que restaura e a presença que transforma. Talvez a jornada nem sempre tenha sido fácil. Há feridas que o tempo deixou, distâncias que o silêncio criou. Mas hoje o Senhor convida cada família a recomeçar, a colocar novamente o amor no centro, a trazer de volta o altar que um dia se esfriou, a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque quando Deus está no lar, a esperança nasce, a fé se torna alicerce e o amor deixa de ser apenas sentimento e torna-se decisão. Que este culto seja um encontro entre pais e filhos, entre irmãos, entre corações. Um tempo de reconciliação, de risos e de paz. Porque Deus ainda acredita em famílias. E quando Ele habita entre nós, tudo se torna novo. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem nos preparado. Amém? Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso a qual o Senhor nos preparou, Pai bendito. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer, Senhor. Pai amado e misericordioso, vamos agradecer, ó Pai bendito, pelo nosso presbítero, Senhor, a qual, Pai bendito, fez, ó Senhor, o telhado da casa de oração nesta noite, Pai bendito, neste dia, ó Pai celeste, Pai amado e misericordioso, retribui com bênçãos do céu a vida do nosso presbítero e toda a sua família que tem cooperado aqui, Senhor, na casa de oração, Pai bendito. Ah, Senhor, desde os mais pequenininhos, Pai bendito, até a missionária, Senhor, o Senhor tem usado tremendamente nesta casa de oração, Pai amado. É uma família que o Senhor presenteou a casa de oração, Senhor, para estar acrescentando na tua obra, Pai bendito. É uma família, Senhor, que não mede esforço para trabalhar na tua obra, Pai bendito. Todos os dias já estão projetando, já estão trabalhando, estão fazendo o melhor, Pai bendito. Senhor, nós não temos palavras e nem o que agradecer, mas o teu nome tem, Pai bendito, a poder da benção no nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai bendito. E como ministro do Senhor, eu abençoo a vida do nosso presbítero Hélito, Senhor, a sua família, os seus filhinhos, Pai bendito, a sua esposa, Senhor, Pai amado e misericordioso, retribui com bênçãos do céu, abençoa esta família, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós declaramos vitória sobre esta família, Pai bendito, que o Senhor venha multiplicar o azeite da botija, Senhor, tanto materialmente quanto espiritualmente, Senhor, assim como o teu profeta, Pai bendito, um dia profetizou na casa da viúva que não ia faltar, Pai bendito, que a farinha ia multiplicar. Como ministro do Senhor, Pai bendito, nesta manhã eu profetizo benção sobre a vida deste casal, Senhor. Ah, Pai bendito e misericordioso, venha abençoar, Pai bendito, financeiramente, espiritualmente, Pai bendito.
Senhor, vamos colocar também, Pai bendito, os pedidos de oração, ó Pai, que chegaram para nós, Senhor, através do WhatsApp, Senhor, Pai amado e misericordioso. São inúmeros pedidos, Senhor. Nós não conseguimos gravar o nome de todos, mas o Senhor conhece a cada pedido, cada coração. Antes mesmo deles pedirem, ó Pai, vai de encontro, Senhor, com cada pedido de oração, segundo a Tua vontade. Vai curando, vai libertando, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai bendito. Ah, Senhor, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Senhor possa tomar também controle desta santa reunião, Pai bendito. Venha abençoar os cânticos, a Tua palavra, Pai bendito, as santas oportunidades, Pai celeste. Assim entregamos este culto na palma das Tuas mãos e abençoa os irmãos que estão nos assistindo também, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos se assentar com uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Número 169. Glórias a Deus. Aleluia. Ó, porque Jesus me ama.
a Deus. Número 186, de valor em valor. Aleluia. Pela fé. Do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias, glórias a Deus. Aleluia. Querido, Nós glória a vamos estar Deus. louvando como Aleluia. Zaqueu, e os irmãos que desejarem ofertar na casa do Senhor, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como Zaqueu.
o nome santo do Senhor. Aleluias. O grupo de jovens soldados de Cristo está com a oportunidade para estar louvando a Deus nesta noite. Amém. Glória a Deus. Grupo de jovens cumprimenta a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vai. Eita glória, aleluia. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro para noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Pava, louvado seja Jesus. Amém! Glória a Deus! Glória, que bênção, hein? Senhor Jesus, abençoa ricamente o grupo de jovens, ficou de parabéns, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, e a obra de Deus só crescendo, né? Agora a casa de oração já tem um grupo de jovens, eita glória, e as palmas louvam ao Senhor, bendito é o nome santo do Senhor, glórias a Deus. A nossa missionária, a Emani, está com a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Eita glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos também com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar sendo breve, irmãos, que hoje eu não consegui ter muito tempo para meditar na palavra, né, do jeito que eu gostaria, mas eu vou estar lendo aqui algo que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra no livro de Salmos primeiro, somente o versículo 1 e o 2, para a glória do Senhor. Aleluia. Salmos número 1, somente o primeiro e o segundo versículo, para a glória de Deus. Enquanto os irmãos vão procurando aí na Bíblia, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, agradecer aos irmãos que estão aqui conosco hoje. E eu quero render graças a Deus também, porque o Senhor preparou para mim, para o meu esposo, para a minha família, um final de semana assim que foi para nós abençoado. Vai estar marcado na nossa história, porque muitas das vezes nós passamos por luta, por prova, mas o momento que nós passamos de glória na presença de Deus, geralmente a gente não agradece, a gente esquece, né, irmãos? Então eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor fez grandes obras na nossa vida. Ontem, fez hoje, mudou muita coisa dentro da minha casa, não só materialmente, mas como espiritualmente. Então eu quero agradecer muito a Deus por isso e os irmãos que estiveram aqui conosco. Amém, glória a Deus. Livros de Salmos, primeiro versículo e o segundo apenas. Vamos ler com a ajuda de Deus. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, e na sua lei, ele medita de dia e de noite. Só até aqui, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que hoje, nós como servos de Deus, somos como um homem bem-aventurado. Por quê? Porque nós procuramos não andar no caminho que é torto, no caminho que leva a gente à condenação, porque estamos buscando o quê? Um caminho que nos leva à salvação das nossas almas. Então hoje nós podemos dizer com toda a convicção que somos um povo bem-aventurado da presença de Deus. Ser bem-aventurado não quer dizer que nós não vamos ter prova, não vamos ter luta. Ser bem-aventurado não quer dizer que nós não temos as nossas limitações, porque estamos num corpo de carne e temos limitações, somos limitados. Mas o Senhor diz na sua palavra que por nós não andar segundo o conselho do ímpio, por nós não dar ouvido àquilo que uma pessoa que não quer buscar a Deus fala na nossa mente muitas das vezes, nós já somos bem-aventurados. E nós não para no meio do caminho, porque a gente sabe que lá fora tem muito caminho que para nós, os nossos olhos, parece bom, mas não é. O final daquilo é derrota. Então a gente procura, antes de andar por aí num caminho torto, a gente procura a guia de Deus e do teu Espírito Santo, para que nós não ficamos em rodas de escarnecedores, rodas de pessoas que, ao invés de glorificar, santificar o nome do Senhor, fica um maldizendo a vida do outro. Glória a Deus, aleluia. E nós passamos um final de semana que nós não tivemos nem tempo de lembrar se existe uma outra pessoa para a gente possa julgar. Não, a gente teve tempo para falar: Senhor, estamos aqui, vamos orar pelo alimento. Senhor, estamos aqui, vamos orar para aquele que pediu oração. Senhor, estamos aqui, vamos orar para aquele que crê em Ti. Senhor, estamos aqui, vamos orar para aquelas almas que estão afastadas. Vamos orar para aquele que está andando no caminho errante. Vamos orar para aqueles que estão na cadeia, para quem está no hospital, que assim a Bíblia nos ensina.
mas nós não tiramos tempo para ficar falando da vida de ninguém. E muitas das vezes nós encontramos no meio do caminho pessoas que tiram a maior parte do tempo para ficar nos acusando, para ficar levantando o calcanhar contra nós. Mas contra esse, o Senhor também nos deu a receita. Ora e entrega na mão do Senhor. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor, Ele é o único que pode fazer justiça. E no seu versículo 2, ele diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que eu quero falar para os irmãos nesse segundo versículo é algo que edificou a minha alma nessa tarde. Eu fiquei numa correria muito grande, que eu tô com visita e reforma e tal. Mas a hora que eu fui tomar banho, eu senti uma presença tão grande de Deus que eu comecei a glorificá-lo no meu banheiro. Então eu quero dizer para os irmãos assim, ó: nós não temos hora e nem lugar. Toda hora e todo lugar é hora de glorificar o Senhor. Aleluia. É hora de meditar no Senhor. É hora de dar para Ele o tempo de qualidade. E eu fui tomando banho, fui glorificando, fui sentindo a presença de Deus. Eu falei, não vejo a hora que começa o culto. Por quê? Não é porque eu estou acostumada? Não. É porque a minha alma sente falta de adorar o Senhor. A minha alma sente falta de ler a palavra. A minha alma sente falta de render glórias a Deus. Porque se eu não fizer isso, meu dia fica incompleto. Então o Senhor fala aqui, ó, que o nosso prazer está na lei do Senhor. E nela a gente medita de dia e de noite. Quando tiramos tempo para meditar nessa lei, nós vamos entendendo aquilo que o Senhor quer da minha e da tua vida. Amém? Então deixe esses dois versículos para a meditação da igreja, e as palmas adoram ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. A nossa missionária irmã Daiane está com a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém. É, Deus, aleluia. Me falaram de um lugar, Essa glória. de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde os reis dos reis está a reinar, onde todo poderoso está. Aleluia, Deus amado. Assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Aleluia, aleluia. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Glória a Deus! Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando lindo Aleluia, aleluia. em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Glórias a ti, Senhor. Hoje eu sei que este lugar É, Deus. não se pode comparar, pois riqueza que não falta e coroa até teremos Aleluia. ali, cantaremos com os anjos.
ajudar em nome de Jesus. A nossa cantora Yasmin está com a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Convite a igreja com a Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Vou estar lendo Salmos 23. Aleluia a Deus. Glórias, glórias a ti, Senhor. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Eita glória. Irmão, eu também vou estar louvando o louvor quem começou a boa obra. Aleluia. Eita Deus. Recanta, súbia, Pai. Aleluia, Pai bendito. É, Pai, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Pai. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Eu creio em Jesus. O medo vem a todo instante pra querer da fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora para de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Amém. Ouvir a voz de Deus para dar. Pai, aleluia. Dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Glórias a ti, Senhor, Deus amado. Era te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Aleluia. Diz que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. E não falha, não para, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por tua palavra. Já prepara o coração pra ver as contemplar essa linda obra que ele começou em sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar.
Glórias a Deus, aleluias. Bendito é o nome santo, aleluias. Glória a Deus. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou estar lendo o Salmos 46. Oh, glória. Apocalipse. Glória a Deus, Ao mestre aleluia. do canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Cantigo, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumezem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cruza as correntes, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam, nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-o vós e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agradeço a oportunidade, as palmas do novo Senhor. Glórias a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Então vamos ouvir a nossa missionária Lia cantando louvor, o Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Eita glória, aleluia, Pai. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpos de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja vai dar bem alto: onde está a morte e a vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? E quando a igreja lá do céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo esse planeta aos raios do sol, vulnerável quanto o peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse.
aleluias, bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Ah, nosso jovem Gabriel está com a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém, que bondade que a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Vou estar lendo Jó. Amém, Senhor querido, Deus amado. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jó capítulo 42 até o versículo 6. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Glórias, glórias a ti, Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendisse. Escuta-me, pois eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me com ouvir dos meus ouvidos. Ouve-me. Mas agora que vem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Agradeço pela oportunidade, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia,
Também salta a amada igreja com a bendita e santa paz do Senhor. Aleluias. Pois vai também louvando a Deus. O nome do louvor é dia de sol. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Aleluia, Deus. Bendito é teu santo nome, Senhor. Aleluia, Pai. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.
agradeço também a minha rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluias. Amados, e agora chegou a parte principal, a parte do banquete. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar aproveitando aqui, chamando o nosso presbítero para a oração. Bendito é o nome santo do Senhor. Quero convidar a igreja para se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias, vamos estar orando. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, até aqui, ó Pai, nós fomos ricamente abençoados. E agora, Senhor, chegou a parte principal, Senhor, a parte do banquete, a parte de a tua igreja ser alimentado pela tua palavra. E eis aqui o teu vaso, Senhor. Ah, Pai querido, usa, Pai bendito, de uma forma extraordinária na palma das tuas mãos, Senhor. Assim entregamos, Pai bendito, sobre a guia e direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu tive muita alegria, né, poder estarmos reunidos essa noite para louvar e bendizer o nome santo do Senhor, porque a Ele seja tributado toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Queria já agradecer a Deus, aleluia, por essa oportunidade que Ele nos concedeu de podermos estarmos, aleluia, passando esse final de semana com esse casal abençoado, com essa família abençoada. E também agradecer, aleluia, ao pastor por essa oportunidade de estar mais uma vez ministrando, aleluia. Confesso para os irmãos que hoje foi uma correria, né? Mas Deus preparou a palavra para o nosso coração. Amém. Eita glória! Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Daniel, do seu capítulo 6, versículo 16 e 22, aleluia. E vai nos falar que Deus ele livra Daniel da cova dos leões. Deus amado. Aleluia, glória a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 16 e versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então o rei ordenou, trouxeram a Daniel e lançaram a cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Versículo 22. E Daniel respondeu: e o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia. Somente até aqui, aleluia. Então a palavra do Senhor ela vai falar no livro de Daniel, do seu capítulo 6, aleluia, sobre um jovem chamado Daniel. Mas vamos entender um pouco mais quem era Daniel, pastor Daniel, aleluia. Daniel ele era um jovem que ele foi trazido, aleluia, por rei Nabucodonosor. Ele era de Jerusalém, ele era de uma família nobre missionária ali. Então o rei Nabucodonosor ele vai invadir Jerusalém e ele vai ver Daniel, um jovem diferente dos demais, pastor. Então ele vai trazer ele cativo para a Babilônia. Mas só que o que vai chamar mais atenção, aleluia, é que Daniel ele não vai servir somente ao rei Nabucodonosor. O Daniel, aleluia, vai servir Nabucodonosor, ele vai servir Baltazar, ele vai servir Dário e vai servir Assírio. Então a Bíblia vai falar que agora Daniel ele está servindo Nabucodonosor, mas quando, aleluia, Nabucodonosor ele falece, então ele vai, aleluia, agora servir a Baltazar. Mas Baltazar ele vai falecer também. Então Daniel agora ele vai servir ao rei Dário. Mas só que quando Daniel, aleluia, ele vai servir ao rei Dário, Daniel ele já era reconhecido no reino. Daniel ele já era, aleluia, visto, aleluia, que ele tinha recusado muitos manjares. Por quê? Porque Daniel ele estava na Babilônia, mas ele nunca esqueceu de onde ele saiu, pastor Daniel. Amém. Daniel, aleluia, ele frequentava a Babilônia, ele estava ali cativo na Babilônia, mas ele nunca esqueceu da sua origem, que era o quê? Era lá em Jerusalém. Ele nunca esqueceu do Deus a quem ele servia, ele nunca esqueceu da obediência que ele tinha, ele nunca esqueceu daquilo que ele tinha que fazer, missionário ali. Mas ele, aleluia, vai falar, mas só que agora Daniel vai estar na Babilônia. Mas como, aleluia, que Daniel vai orar na Babilônia, é que não importa o lugar
lugar que nós estivermos. Nós pode estar dentro da igreja, estamos orando, a missionária já falou hoje. Estamos, aleluia, lá fora, estamos orando. Estamos no serviço, estamos orando. Estamos, aleluia, na boca do tráfico, estamos, aleluia, orando, aleluia. Por quê? Porque não importa o lugar que você esteja, você tem que ser diferente. Não importa o lugar que você vai estar lá fora, você tem que lembrar a quem você pertence, aleluia. E Daniel, ele lembrava que ele pertencia a Jerusalém. Ele podia até estar na Babilônia, mas ele era de Jerusalém, aleluia. Então a Bíblia vai falar que, aleluia, conforme vai passando o tempo, o rei Dário vai vendo Daniel e vai falar, aleluia, rei Dário, quando ele assume, quando Baltazar morre, rei Dário vai assumir o seu reinado. Então o rei Dário vai fazer agora, vai constituir 120 satrapas e vai constituir entre eles 3 presidentes, aleluia, a qual um deles era o jovem Daniel. Então a Bíblia vai falar que agora Daniel, ele vai se destacar. Por quê? Porque Daniel, ele tinha um espírito de excelência, aleluia. O que é esse espírito de excelência? Era o Espírito Santo, aleluia, que ele carregava. Era a presença de Deus que ele carregava, pastor Daniel. Por isso que ele era diferente em qualquer ambiente que ele estava. Por isso que ele era ambiente em qualquer lugar que ele frequentava. Por quê? Porque, aleluia, quem é de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, pode estar caminhando lá fora, ele é diferente. Pode estar no mercado, ele é diferente. Pode estar na escola missionária, ele é diferente. Por quê? Porque não importa o lugar que ele vai estar, importa aquilo, aleluia, que ele foi acostumado a fazer, importa aquilo que ele servia. E Daniel sabia que ele servia a um Deus todo-poderoso, a um Deus, aleluia, que já deu muita vitória a Israel. Então agora, aleluia, eles vão ver a evolução de Daniel. Mas só que eles não vão gostar, pastor. Eles vão ver a evolução de Daniel agora. Vai ver que Daniel, ele chama a atenção do rei Dário. E é notório quando você começa a se destacar, não importa na onde. Pode ser, aleluia, no seu emprego. Pode ser, aleluia, na roda dos amigos. Pode ser, aleluia, dentro da igreja. Pode ser em qualquer lugar, pastor Daniel. Você começa a destacar. É notório que muita gente, aleluia, vai te querer ver bem, mas nunca melhor do que ele, missionário, aleluia. Tem muita gente, aleluia, que vai te abraçar, pastor Daniel, mas só que nunca vai querer ver melhor do que ele. Tem muita gente que vai mandar mensagem, missionária ali, falando: missionária, tá tudo bem? Missionária, há quanto tempo? Elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então agora, aleluia, eles vão, aleluia, ver que Daniel, ele está se destacando. Então agora, aleluia, eles vão falar assim: vamos fazer algo contra Daniel. Vamos agora, aleluia, fazer alguma coisa para derrubar Daniel. Mas só que eles sabiam, contra o rei não podia, aleluia, achar irregularidade nenhuma. Por quê? Porque Daniel, aleluia, ele servia com excelência, tanto a Deus quanto ao rei Dário, aleluia, e os outros reis antecessores. Então agora, aleluia, eles vão falar assim: contra o rei nós não vamos achar. Mas ele sabia de algo, pastor. Ele sabia que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel orava cedo, à meio-dia e à tarde. Então eles vão falar assim: vamos até o rei Dário e vamos falar para o rei baixar um decreto que durante 30 dias nenhum homem pode fazer petição a outro homem, nenhum homem pode fazer petição a deuses, senão ao rei Dário. E se fosse ver para o rei, aleluia, seria alguma coisa extraordinária. Por quê? Porque, aleluia, ele se sentiria o maioral do reino. Por quê? Porque tudo o que acontecia, ninguém podia falar para o homem, ninguém podia falar a outros deuses, tinha que falar para ele. Então ele chega no rei Dário agora e vai falar. Mas só que a Bíblia fala que o rei Dário, aleluia, ele ama Daniel. Meu Deus. Rei Dário, ele tem, aleluia, um sentimento exclusivo por Daniel. Então eles vão falar para o rei Dário. O rei Dário vai pensar, aleluia, já que eles eram líder, já que eles eram satrapas, que eles estavam ali para ajudar o rei, aleluia, a melhorar, pastor Daniel, o reinado dele. Eles vão falar, o rei vai falar: não, mas se eles estão falando, então é bom para o reino. Então agora o rei vai sancionar, aleluia, ele vai assinar o decreto que durante 30 dias não vai poder fazer petição a homens e nem a Deus, senão ao rei Dário. Santo Deus! E agora, aleluia, o que vai chamar mais atenção, que eles vão até Daniel e vão falar: Daniel, você viu o que o teu rei fez, Daniel? Você viu lá o que o rei fez agora? Baixou um decreto, aleluia, que ninguém vai poder adorar outro Deus, ninguém vai poder, aleluia,
pedir petição a outro homem, senão, aleluia, ao rei Dário. Mas o que vai chamar mais atenção, aleluia, é que Daniel, ele não vai discutir com aqueles indivíduos. Daniel, ele não vai, aleluia, resmungar com eles. Daniel não vai partir na porrada com eles, sabe por quê? Porque quando, aleluia, se levantam contra nós não temos que justificar contra eles, pastor Daniel, sabe por quê? Porque tem um Deus todo-poderoso lá em cima, que ele se justifica por nós. Tem um Deus todo-poderoso lá em cima, que enquanto você está sofrendo humilhação, ele está, aleluia, pegando a tua prova. Enquanto estão te caluniando, ele está calando a boca do caluniador. Enquanto estão se levantando com você, ele só tem um trabalho, para se levantar, porque Deus, ele derruba. Aleluia. Então agora, aleluia, Daniel não vai, aleluia, ficar irritado. Daniel não vai ficar nervoso. Daniel vai fazer o que? Mateus 6,6. Ele vai para o seu quarto, ele fecha a porta e ele vai conversar com aquele que pode mudar a história. Ele vai conversar com aquele que tem a última palavra, missionária Lia. Ele vai conversar com o Todo-Poderoso, que não importa a hora, não importa o momento, não importa a prova que tu está passando. Se você fazer Mateus 6,6, entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai em secreto, e em secreto ele vai te responder também. Aleluia. Mas só que agora a Bíblia vai falar que aleluia, Daniel, ele chega no seu quarto, e o seu quarto, o pastor Daniel, ele tem uma janela com vista para Jerusalém. Então creio eu que Daniel agora vai falar, Senhor, eles baixaram um decreto lá, que não pode adorar outro Deus, que não pode fazer petição a outro homem, e agora quem fazer isso vai ser jogado na cova dos leões. Mas creio que Deus, aleluia, lá dentro daquele quarto, porque a oração que Deus responde é quando você está sozinho com Deus, é quando você está na intimidade, pastor Daniel, com Deus. É a oração que ele responde, é aquela oração, aleluia, que você não consegue falar, pastor Daniel, é aquela oração, aleluia, que o coração, aleluia, aperta, que as lágrimas elas rolam, então você não sai palavra daquela oração, mas só que o coração e as lágrimas que estão saindo, elas vão falar mais, aleluia, do que palavras. Eu creio, Senhor, aleluia. Então creio, aleluia, que Deus falou assim: Daniel, fica tranquilo, Daniel, porque enquanto você saiu de Jerusalém e está me honrando na Babilônia, pode se levantar inferno, pode se levantar legião, pode se levantar fofoqueiro, pode se levantar caluniadores, pode se levantar o inferno inteiro, Daniel, porque eu preservo aquele que eu amo. Já foi falado, aleluia, em Salmos, aleluia, 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E para onde Daniel elevou os olhos na hora da tribulação, para onde Daniel elevou os olhos, aleluia, na hora da dificuldade, na hora do momento mais difícil, ele elevou os olhos, aleluia, para o Facebook, ele levou os olhos para o Instagram, ele levou os olhos, aleluia, para o parente, para a mãe, para o pai, para o filho. Não, sabe o que ele fez? Ele foi no seu quarto e conversou com o pai, porque, aleluia, seu parente não pode te ajudar, a sua mãe não pode te ajudar, o seu esposo muitas vezes não pode te ajudar, a sua esposa também não, nem seus filhos, mas só que Deus, aleluia, ele pode te ajudar. Glória a Deus. Então agora, aleluia, Daniel vai descer daquele quarto, e aquele povo agora vai ver Daniel orando. Falou: pronto, pastor, pegamos aquele homem agora. Pegamos aquele homem, nós vamos até o rei. E a Bíblia vai falar que ele chega até o rei Dário e vai falar: rei, aquele exilado de Judá, ele estava orando, intercedendo dentro do quarto dele, e segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, porque o Senhor assinou, ele tem que ser jogado na cova dos leões. Mas o rei não vai falar nada, pastor Daniel, porque o rei amava Daniel, porque o rei ele tinha um grande apreço por ele, e não era qualquer coisa, era um apreço de pai para filho, porque era muita intimidade. Ele confiava muito em Daniel, que ele estava até querendo pôr ele como governador. Aleluia. Então agora a Bíblia vai falar que o rei vai ficar a noite inteira tentando o pastor Daniel, dar um jeito de tentar mudar o decreto dele.
Mas só que, aleluia, Satanás, ele é tão esperto, Satanás, ele é tão astucioso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqueles homens de novo, falar assim: ei, passou já a noite inteira, passou o dia inteiro, vai lá, fala pro rei por que não jogou Daniel na cova dos leões. Então eles vão voltar, aleluia, logo em seguida e falar: rei, por que Daniel não está na cova dos leões ainda? E o rei vai falar assim: ei, manda trazer ele, porque eu quero conversar, aleluia. Então a Bíblia vai falar que agora Daniel, ele vai chegar perante ao rei Dário, e creio eu, aleluia, que o rei vai falar assim: Daniel, você viu que baixou um decreto aqui agora, que não vai poder adorar a Deus, e não vai poder, aleluia, pedir petição a outro homem, senão a mim, Daniel. E ele vai falar: sei, rei Dário. Então por que você estava, aleluia, intercedendo dentro do seu quarto? Meu Deus! Então por que você estava clamando a seu Deus dentro do seu quarto, enquanto você sabia que o único que você devia clamar era a mim aqui dentro? Meu Pai! Mas só que, aleluia, creio eu que Daniel vai virar para ele e falar: rei, aleluia, o Senhor vive eternamente, mas eu, aleluia, não ligo se eu morrer. Aleluia. Eu não ligo, aleluia. O apóstolo Paulo falava que viver é para Cristo, morrer por ele é lucro. Aleluia. Então, aleluia, não importa, aleluia, se você vai morrer pelo Evangelho. Meu Deus, aleluia. Não importa se você vai morrer porque você está pregando a verdade. Não importa se você vai morrer porque você está fazendo a obra. Não importa se você vai morrer, aleluia, porque querem jogar você na cova dos leões. Meu Deus. Apenas faça como Daniel, seja fiel. Aleluia. Não receba os manjares do mundo aí fora. Por quê? Porque o mundo aí fora, aleluia, não tem nada para te oferecer. O mundo aí fora, aleluia, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Então, aleluia, o rei vai falar: então, Daniel, não tem como, já que você não quer negar esse Deus, então não tem como, aleluia, eu fazer nada por você. Então o rei vai falar assim: Meu Deus, leva ele para lá, amarra ele, aleluia, e pode jogar na cova dos leões. Mas eu, aleluia, vendo agora, aleluia, a Bíblia, então eu vou perceber que eles vão amarrar Daniel, eles vão, aleluia, estar à porta da cova dos leões. Santo Deus. Então, aleluia, creio eu que Satanás ali, ele está pensando, aleluia, vão jogar ele na cova dos leões, ela não prega mais. Vão jogar ele na cova dos leões, ele não prega mais. Vão jogar ela, aleluia, na cova dos leões, não vem para a igreja mais. Sabe por quê? Porque, aleluia, Satanás não sabe que a gente, aleluia, não adora a Deus por aquilo que Deus pode fazer. A gente adora a Deus por aquilo que ele é. Assim como Jó, aleluia, ele adorava a Deus, ele amava a Deus, ele tinha respeito a Deus, ele tinha temência a Deus. Não era porque, aleluia, Deus podia fazer por ele. Tanto é que ele nunca tinha visto nem falado com Deus, mas era pelo aquilo, pastor Daniel, que Deus era na vida dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então agora o cenário de Daniel é um cenário de morte. O cenário de Daniel é um cenário de desespero. O cenário de Daniel agora é um cenário agora que para muitos, aleluia, não tem mais jeito. Para muitos não tem mais saída, porque vão jogar na cova dos leões, vão matar ele. Antes mesmo, aleluia, que ele cai lá dentro, ele vai ser devorado. Assim pensa Satanás, pastor Daniel. Verdade, Deus. Assim que jogar ela na cova dos leões, ela vai ser devorada, não vai ter mais força para vir na igreja. Assim que se levantar a primeira prova, aleluia, não vai ter mais força para pregar, não vai ter mais força para louvar, para fazer a minha obra. Meu Deus. Por quê? Porque vão jogar na cova dos leões. Mas sabe que Satanás não sabe, pastor Daniel? É que a cova está aberta, o leão está lá dentro, mas tem um Deus todo poderoso lá de cima que está falando: leão, esse que vai entrar aí dentro, esse é meu escolhido, leão. Leão, esse que está entrando aí dentro dessa cova agora, você não toca nele, você não toca na família dele, você não toca nem sequer no fio de cabelo dele. Sabe por quê? A cova está aberta, o cenário é de morte, o cenário é de destruição, mas Deus está lá de cima falando: ei, se você quiser, Daniel, a prova está difícil, mas pode dormir, aleluia, em cima desse leão. A prova está complicada,
complicada, Daniel, mas pode fazer esse leão de travesseiro. Sabe por quê? Porque eles estão pensando que você vai ser jogado dentro da cova, você vai morrer. Estão pensando que você vai ser jogado dentro da cova, você vai perecer. Mas mal sabem eles, aleluia, que dentro da cova eu já mandei 2 anjos lá para preparar o lugar. Pode até jogar na cova, mas não vai morrer. Pode até estar na dificuldade, mas não vai morrer. Pode até estar faltando coisa dentro de casa, mas não vai morrer. Sabe por quê? Porque Deus já preparou o cenário, porque Deus já preparou o lugar. Os leões estão ali, mas eles vão ter que jejuar. Sabe por quê? Porque Deus está falando com ele, falando: leão, vai entrar um aí dentro, aleluia, vai entrar um aí dentro agora, leão, mas esse você não toca, esse você não rela, porque esse ele me pertence, esse ele é fiel ao meu nome, não tem me negado. Então, leão, você vai servir como travesseiro para ele essa noite. Aleluia. E creio eu que Deus vai falar com aqueles leão missionário ali, falando: ei, leão, aguenta um pouco aí, só 24 horas. Sabe por quê? Porque se Daniel cair dentro, vocês devoram ele. Vocês são 3 leão, ele é apenas um, então não vai estar nem pro cheiro para vocês. Mas aguarde um pouquinho aí, leão, porque o que eu vou mandar de banquete para você aí é bem melhor do que Daniel. É bem melhor, pastor Daniel, que Daniel dentro da cova dos leões, porque ali ia ser só um dentro da cova, mas Deus ele já estava preparando o cenário. Deus ele já estava mudando o cenário de Daniel, aleluia, que era um cenário de morte, agora ele vai ser um cenário de milagre. O cenário de Daniel, que era um cenário triste, agora vai se tornar um cenário, aleluia, alegre. Sabe por quê, pastor? Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, foi posto uma pedra e foi colocado o anel do rei em cima da pedra. E segundo, aleluia, a tradição, se alguém, aleluia, tirasse aquele anel, então, aleluia, ia ser jogado dentro da cova também. Se alguém tentasse ajudar Daniel, ia ser jogado dentro da cova também, junto com ele. Mas só que os fofoqueiros, pastor Daniel, os caluniadores, a quem Daniel, aleluia, incomodava, Daniel, aleluia, estava do lado de fora da cova. Daniel, ele estava dentro da cova, tinha colocado uma pedra. Sabe quem está falando, pastor Daniel? Eles estão falando assim: acabou o ministério dele, acabou o ministério dela, acabou a vontade de buscar o Deus dele, acabou a vontade de buscar o Deus dela. Mas mal sabem eles, fofoqueiros, aleluia, caluniadores, que Daniel estava lá dentro só dando glória a Deus. Daniel estava lá dentro só passeando dentro da cova. Daniel estava lá dentro só passeando dentro da prova. Aleluia. Porque a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem de Deus. Sabe por quê? Porque se a última palavra viesse do homem, pastor Daniel, naquele momento nós não teria hoje, aleluia, como pregar o livro de Daniel. Nós não teria como pregar, missionário ali, o livro de Daniel. Por quê? Porque, aleluia, o rei deu a palavra dele, os caluniadores, fofoqueiros deu a palavra dele. Mas só que a palavra do homem não vale de nada. Por quê? Porque quem deu a última palavra para que eu e você, aleluia, estivesse aqui essa noite foi Deus. Porque quem deu a última palavra, Satanás até pensou, falou assim: ela não vai na igreja hoje, ele não vai na igreja hoje, eles não vão me adorar porque está cansado. Mas Deus estava lá de cima falando: ei, Satanás, é porque você não conhece o povo a quem me serve, é porque você não conhece o povo da casa de oração. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, pode estar nevando aí fora, pode ter 3, 4, 5 aqui dentro, eles estão me adorando do mesmo jeito. A casa pode estar cheia, eles estão me adorando do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele vai se fazer presente. Sabe por quê? Porque Deus não liga para a quantidade, porque a casa pode estar cheia, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, de nada vale. A casa pode estar lotada, mas se quem está em cima do altar, aleluia, não for íntegro, não for, aleluia, ali de uma índole boa, não adianta nada, pastor. Se for manipulado por Satanás, não adianta nada, missionário ali. Por quê? Porque Deus, ele quer qualidade, ele não quer quantidade. Se Deus, ele quisesse quantidade, aleluia, meu Deus, ele falava para Gideão: Gideão, 32 mil tá bom. Santo Deus.
Se ele quisesse em quantidade, ele ia falar: Gideão, pode pelejar com esses 32 mil. Mas só que ele vai falar para Gideão: é muito. Se ele, aleluia, Jesus gostasse de quantidade missionaria, ele não escolheria 12. E dos 12, aleluia, um ainda traiu ele. Santo Deus, aleluia. Se Deus ele ligasse para a quantidade, aquela multidão que acompanhava Jesus, aleluia, teriam sido todos libertos, teriam sido todos salvos. Mas só que, aleluia, a maioria da multidão, ela oprimia Jesus, ela seguia Jesus. Mas só que ali, pastor, tinha muitos que tinham conhecimento. Nicodemos tinha conhecimento, mas ele não tinha graça, aleluia. Tinha muitos escribas, tinha muitos fariseus, tinha muitos, aleluia, levitas ali que seguia Jesus, mas eles tinham conhecimento, mas não tinha graça, aleluia. Não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento que Jesus tinha. Porque não adianta nada você ler a Bíblia, até Satanás ele conhece a Bíblia. Já Satanás ele conhece Gênesis e Apocalipse melhor do que eu e você. Tem muita gente que pega a Bíblia e deixa no Salmo 91 aberto dentro de casa. Você acha que vai adiantar alguma coisa você ter o Salmo aberto dentro de casa, aleluia? E não ter a vida em santidade com Deus? É verdade, Pai. Não vai adiantar. Então, aleluia, Daniel agora, ele está sendo colocado lá dentro da cova dos leões. Daniel agora está com 3 leões lá dentro, aleluia. E creio eu que ele vai olhar para aqueles leões, pastor Daniel, e vai passar a mão nele e falar assim: ei, leão. E tem 2 anjos guardando ele lá. E os anjos só falando para ele, para os leões desse jeito: ei, nesse você já sabe que esse você não toca. Não foi ordem nossa, foi ordem lá de cima. Então ele pode fazer o que quiser com você, ele pode passar a mão, ele pode, aleluia, deitar em cima de vocês. E se ele quiser fazer travesseiro, ele pode fazer também, missionário ali. Amém, glória a Deus. Então agora, aleluia, o rei Dário ele vai sair depois que joga Daniel. O rei Dário vai embora. E agora, aleluia, o rei Dário ele vai cancelar todas as músicas, todos os banquetes. Ele vai cancelar tudo, pastor Daniel. Meu Deus. O rei Dário agora ele vai ficar, aleluia, com remorso. Por quê? Porque ele assinou algo que prejudicou, aleluia, o melhor servo que ele tinha. Santo Deus. Ele assinou algo, aleluia, que ele, aleluia, ele vai se arrepender. Verdade. Então ele vai por, aleluia, para o seu reino. Ele vai para o seu, aleluia, para a sua casa. E ele vai agora, aleluia, uma noite de luto. Por quê? Porque na cabeça dele, Daniel estava morto dentro da cova dos leões. Na cabeça, aleluia, dos fofoqueiros, Daniel ele estava morto na cova dos leões. Na cabeça dos caluniadores, Daniel estava morto na cova dos leões, pastor. E o rei, aleluia, vai embora. E a Bíblia vai falar que o rei, ele jejua. Mas como assim? O rei não acreditava no Deus de Daniel, mas o rei jejuou para interceder pela vida de Daniel. Então, aleluia, aleluia, até o rei, que era, aleluia, de outra religião, jejuou. E temos que ser diferente. Se até, aleluia, você ir no centro de Macumba, baixar Sepilindra, Pombagira, Tranca-Rua, Jucaveira, Jumirim, você tem que se consagrar. Você tem que, aleluia, fazer uma preparação para receber esses tipos, aleluia, de espírito. Então você acha que o Espírito Santo ele vai habitar em qualquer lugar? Você acha que o Espírito Santo ele vai habitar em qualquer casa? Não, porque você precisa, aleluia, assim como eles fazem para, aleluia, os espíritos deles, missionaria, temos que fazer melhor para o nosso. Por quê? Porque o deles é um santo para cada coisa, é um espírito para cada coisa. Mas só que a diferença, pastor Daniel, é que o nosso Deus já serve para tudo isso. O nosso Deus não tem um Deus para isso, um Deus para aquilo. O meu Deus tudo pode, o meu Deus em tudo ele opera, o meu Deus em qualquer causa ele entra, aleluia. Eita glória. Então agora o rei vai e vai fazer, vai jejuar e vai ficar a noite inteira jejuando. E a Bíblia vai falar, aleluia, que chegar pela manhã, o rei, aleluia, ele vai sair correndo até a cova de Daniel. Chegar pela manhã, o rei vai correr até a cova de Daniel agora, aleluia. E quando o rei chega à cova de Daniel, o rei vai falar a seguinte coisa: Daniel, fala comigo, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Daniel, ele tenha te livrado da cova dos leões. Mas mal sabia ele, pastor Daniel, que Daniel dentro da cova dos leões ia falar: Rei Dário, o Senhor vive eternamente, eu estou bem dentro da cova dos leões. Enquanto muitos pensavam que eu não ia passar da cova dos leões, eu estou
vivo. Enquanto muitos pensavam que você não ia atravessar esse deserto, você está vivo. Enquanto muitos pensavam que você ia parar no meio do caminho, você está continuando. Enquanto muitos pensavam que você não ia pregar mais, você está pregando melhor agora. Enquanto muitos pensavam que você não ia louvar mais, você está louvando melhor agora, e com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então o rei, ele vai se alegrar agora, pastor Daniel. Meu Deus. O rei vai se alegrar e vai falar, chamar, aleluia, ali, e falar: ei, tira a pedra. Tira a pedra dali da cova. Eles vão se assustar. Por quê? Porque os caluniadores estavam em casa, na casa deles, com suas famílias. Porque eles estavam falando: ei, agora nós tomamos o lugar de Daniel. Agora nós pega, aleluia, o título de Daniel. Agora nós pega, aleluia, aquilo que Daniel ia ser, aleluia, levantado. Meu Pai. Mas mal sabia eles que o rei estava conversando com Daniel fora da cova. E agora, aleluia, o decreto, aleluia, que Deus tinha, porque o rei tinha baixado. Olha para você ver como Deus, ele muda a história, como Deus, ele muda o cenário, e como Deus, aleluia, ele muda o decreto. Sabe por quê? Porque agora, aleluia, o decreto de Daniel, o decreto que o rei baixou, é que não podia, aleluia, adorar outro Deus, não podia adorar outros homens, senão a ele. Mas agora, aleluia, o rei, ele muda o decreto. Ele vai falar assim, aqui, aleluia, em toda a Babilônia, quem não adorar esse Deus de Daniel vai ser jogado à cova dos leões. Quem não adorar o Deus de Daniel vai ser castigado, porque Deus, ele já mudou o decreto. O decreto, aleluia, que era para ele, aleluia, ali morrer, agora, aleluia, é um decreto, aleluia, que quem não adorar o Deus de Daniel vai ser morto. Aleluia! E o cenário de Daniel era um cenário de destruição, era um cenário de perca, era um cenário, aleluia, ali de morte. Mas Deus, ele transformou o cenário de morte em cenário de vida. Deus transformou um cenário, aleluia, que não, aleluia, para muitos não tinha jeito. Fez, aleluia, dar um jeito e transformar o cenário em um cenário diferente. Santo Deus, aleluia! Aleluia! Então agora o rei vai falar: ei, manda chamar todos os acusadores de Daniel. Manda chamar todos aqueles que acusaram Daniel. Manda chamar todos aqueles, aleluia, que mandaram fazer mal a Daniel. Aí imagino eu que eles estavam na casa dele. Então Daniel vai chegar, aleluia. Eles vão chegar, aleluia, até os acusadores de Daniel. E eles vão falar o quê? Eles vão falar, aleluia: ei, o rei Dário está te chamando lá. O rei Dário está te chamando lá no aleluia, na cova. Aí imagino eu que ele vai fazer o que, pastor? Imagino eu que ele vai pegar, aleluia, ele vai falar desse jeito, falar assim: ei, o rei está nos chamando, sabe para quê? É para colocar no lugar de Daniel. O rei está nos chamando, sabe para quê? É que agora ele vai nos nomear, aleluia, glória a Deus, ele vai nos nomear governadores, aleluia, igual eles iam nomear Daniel. Mas quando eles chegam perante o rei vai falar assim: vocês, irmão, quer entrar assistir o culto? Glória a Deus, entra aí, senta aí, vamos participar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu nunca escutei. Glória a Deus, aleluia. Então agora a Bíblia vai falar, aleluia, que eles vão chamar, aleluia, aqueles acusadores de Daniel. E eles vão, aleluia, agora chegar todo feliz, pastor Daniel. Eles vão chegar, aleluia, todo feliz. Por quê? Porque a intenção deles naquele momento era tomar, aleluia, o título de Daniel, era tomar o lugar de Daniel. Então eles vão, aleluia, agora falar: ei, o rei está chamando, então é porque Daniel morreu e nós vamos tomar o lugar dele. Mas quando, aleluia, eles chegam lá, eles vão ver, aleluia, que o rei vai estar conversando com alguém, pastor. Meu Deus! Eles vão ver que o rei vai estar ali conversando com alguém, e eles vão falar assim: deve ser algum dos satrapas, deve ser algum dos dois governadores.
Mas quando eles chegam perto, eles vão ver com quem o rei está conversando, é Daniel. Imagina o susto que eles tomam, pastor, porque nós se levantamos contra Daniel, nós se levantamos contra ele, mas ele continuou de pé ainda. Nós se levantamos, aleluia, contra Daniel para matar, tomar o lugar dele, mas ele continua de pé ainda. Sabe por quê? Porque pode se levantar Satanás, pode se levantar o inferno, pode se levantar, aleluia, fofoqueiro, caluniador de tudo quanto é lugar, mas enquanto, aleluia, você servir ao Deus de Israel, enquanto você, aleluia, fazer a vontade de Deus, porque nessa peleja não tereis que pelejar, porque ele enviará anjos para pelejar ao seu favor, aleluia. Então agora, aleluia, eles vão chegar até o rei. Ele vai falar: rei, o Senhor mandou me chamar? Ele vai falar assim: mandei. Sabe por quê? Vocês tentaram matar Daniel, vocês tentaram se levantar contra ele, mas só que o Deus dele foi mais forte do que, aleluia, do que o Deus de vocês. E agora, aleluia, Daniel estava dentro da cova, mas sabe o segredo, aleluia, que Daniel saiu daquela cova, viu, pastor Daniel? É porque ele tinha intimidade com Deus, é porque ele orava 3 vezes por dia, é porque ele levantava, ele orava, ele estava no serviço, ele orava, ele estava na rua, ele orava, ele podia estar em qualquer lugar, ele lembrava de Deus, ele orava, aleluia. Então o rei vai falar: ei, já que o Deus de Daniel livrou ele da cova dos leões, e vocês caluniadores e acusadores, quero ver se o Deus de vocês é forte também. Eu quero ver se o Deus a qual vocês servem também, aleluia, vocês falam dele, é forte também, missionário ali. Então, aleluia, mas só que o rei, ele vai ser audacioso, sabe por quê? Ele não vai só jogar os acusadores de Daniel, ele não vai só jogar aqueles que se levantaram contra Daniel, ele vai fazer o quê? Porque Deus, quando ele faz a obra, ele faz a obra por completa. Então ele vai falar: ei, traz a família toda, desde o mais novo ao mais velho, e joga tudo lá dentro da cova. Eu quero ver, aleluia, se como o Deus de Daniel livrou ele, o Deus desses fofoqueiros vão livrar eles na hora do dia ruim. Eu quero ver se assim como o Deus de Daniel livrou ele da cova dos leões, esses caluniadores, o Deus deles vão livrar eles quando o acerto chegar. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então ali, antes mesmo que aquele povo, pastor Daniel, eles chegassem no fundo da cova, meu Pai, os leões, eles faziam o quê? Eles catavam todos os ares, não deu nem tempo de chegar no chão, já destraçalhou todos eles. O que é isso? É que o cenário, aleluia, que era de, aleluia, derrota, agora é um cenário de vitória, irmão. O cenário, aleluia, que era um cenário de morte, agora ele se transforma num cenário de vida. O cenário, aleluia, que para muitos lá fora já não tinha mais jeito, pastor Daniel, agora é um cenário que Deus começa a moldar o vaso, agora é um cenário que Deus começa a dar vida, agora é um cenário, aleluia, que todos não vão acreditar, mas só Deus acreditando em você. Isso é o que basta, aleluia. Amém, Jesus. Então a Bíblia vai falar que agora Daniel, ele vai ser próspero no, aleluia, no reinado do rei Dário, e também vai ser próspero, aleluia, no reinado do rei Sírio. Santo Deus. Por quê? Porque Daniel, ele era diferente, missionário ali. Sabe qual que é o segredo de você, aleluia, passar por essa prova? É oração. Sabe qual que é o segredo para você vencer, aleluia, os pecados da carne? É oração. Sabe que, aleluia, qual que é o segredo de você, aleluia, ter uma vida com Deus? É oração. Prova isso? Prova. Por quê? Porque Ana, ela subia todo o culto, todo ano ao culto em Siló, mas só que Ana, primeiramente, ela pedia, falando: Deus, eu quero, e Deus não dava. Sabe por quê? Porque, aleluia, nós não temos que pedir, nós temos que entregar. Quando Ana, ela percebeu, missionária ali, que ela tinha que entregar para Deus primeiro, aí Deus resolveu agir na vida dela. Quando Ana percebeu que ela tinha primeiro fazer a vontade do Pai, aí Deus começou a operar na vida dela. Talvez o milagre da sua vida não tenha chegado ainda, talvez, aleluia, esse leão, aleluia, essa cova você não tem saído ainda, talvez esse deserto que Deus te colocou, você não tem saído ainda, mas você está olhando falando: ei Deus, está faltando as coisas dentro de casa, eu estou indo para a igreja, mas está faltando as coisas dentro de casa, eu estou indo servir ao Senhor, mas só que a conta de luz está atrasada, eu estou indo fazer a sua obra, mas só que as contas minhas estão tudo atrasadas. Mas sabe por quê? Porque às vezes, aleluia, a gente tem que entregar para Deus. Aleluia. E o que a gente está entregando para Deus, pastor? Porque a gente vem para a igreja para pedir,
falando: Senhor, eu preciso. E a gente começa, aleluia, a colocar Deus em segundo plano, irmão. A gente começa a colocar Deus, aleluia, contra a parede, falando: Senhor, se o Senhor não me der, eu paro. Se o Senhor não me der, eu não vou mais na sua casa. Se o Senhor não me der, eu não faço mais a sua obra. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque Deus, ele vai dar, mas a partir do momento que você começar a se entregar para ele. Aleluia! A partir do momento que você começar a entregar a melhor glória, o melhor louvor, a melhor adoração. Por quê? Porque não tem como Deus dar se você não entregar para ele. Então, se você quer ter uma vida com Deus, se você quer vencer Satanás, se você quer vencer os caluniadores, os fofoqueiros, quem se levanta contra a sua vida, você, aleluia, tem que ter uma vida com Deus de oração. Porque não adianta, aleluia, você vir para a igreja e não tem, aleluia, intimidade com o Pai. Não adianta você ficar 2 horas sentado, aleluia, e não ter intimidade com o Pai fora da igreja. Não apenas procure adorar a Deus dentro da igreja, mas fora da igreja também, na sua casa, no seu serviço, na onde você estiver. Ah, mas eu não gosto de orar alto. Você não precisa orar alto. Você só precisa falar com o Pai. Ah, mas eu não gosto, aleluia, de falar assim, nem baixinho. Você não precisa falar. Ana, ela não falou, aleluia. Ana, apenas as lágrimas que desceram foi o suficiente, missionária Lia, para Deus operar o grande milagre na vida dele. Então, se você quer sair da cova, se você quer sair da fornalha, se você quer atravessar esse deserto, comece, aleluia, a orar, comece a jejuar, comece a buscar, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer isso, Deus, ele te tira da cova. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço minha rica oportunidade também, aleluia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Tremenda palavra que o Senhor Deus ministrou para os nossos corações nesta noite, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela presença do irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Pode ter certeza que Deus tem um projeto novo. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas para que isso aconteça, é necessário que o irmão dê o primeiro passo, se rende aos pés de Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele tudo fará. Amém. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estarmos na presença dele. Aleluias. Querido Deus e amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esta palavra tão poderosa que foi ministrada para nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai amado e misericordioso, agora ao regressar para casa, Senhor, leva-nos em tua segurança debaixo das tuas asas, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Pai bendito. Livra-nos de todo mal, de toda seta ao contrário, Senhor. Espírito ao contrário, guarda-nos debaixo da tua onipotente asa, Senhor. Pai amado, coloco a tua igreja sob a sua direção, debaixo da tua onipotente asa, e como ministro do Senhor, eu abençoo a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que os ouvintes também que estão nos assistindo possam ser ricamente abençoados nessa noite, que possam ter uma noite abençoada, com tua bendita e santa paz. E mais uma vez te rendemos graça por tudo, não em nosso nome nem merecimento algum, mas em nome de Jesus Cristo, o qual é vivo e reina para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Estendam as vossas mãos, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossas vidas, com cura, libertação, obras de milagre. E a igreja confirma dizendo: amém, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e abraça seu irmão no amor fraternal, e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir.